Então, a nossa imersão visa ensinar e posicionar, né, vocês a se destacar e crescer nesse mercado da saúde, tá bom? E o ponto total aqui é ganhar velocidade para vocês conseguirem ter um pouco mais de velocidade nessa sprint final de ano, né? Nós estamos no final de ano agora, num período do ano muito apertado aí, pode-se dizer assim. Agora outubro, né, novembro, dezembro já está logo aí, né? Para quem não me conhece, meu nome é Jorge Souza, eu tenho uma agência chamada EXP Digital, eu sou TED Speaker, especialista em soluções digitais, tenho um podcast chamado Hora do Estalo, a minha base digital, ela vem do setor corporativo, né, da base de banco, né, eu sou ex-bancário do Banco Itaú, trabalhei com muito marketing e tecnologia dentro do banco, tenho uma filhinha, um filho, né, a Bia e o Felipe, e eu vivo muito marketing digital, então tenho um posicionamento no meio digital muito consistente aí, tá? O que eu vou passar aqui com vocês, eu quero trazer alguns pontos aqui com vocês, que até na minha última fala com vocês, no último treinamento que eu passei com vocês, eu cheguei a abordar esse slide, né? E aqui eu vou trazer ele novamente, mas não é tudo, tá, gente? Não, quem estava na outra reunião pode ficar despreocupado que não é a mesma apresentação, não, tá? Esse slide em si, ele é sim um slide que eu preciso reforçar com vocês, né? E eu preciso entender com vocês aqui se vocês já se sentiram assim, tá? Se vocês já tiveram medo de julgamento, se vocês têm um pouco, quando se fala de rede social, se fala de posicionamento, se vocês têm essa questão do perfeccionismo, né? Hoje em dia, com relação à imagem, né, que o outro prega na rede social, a gente acaba se tendo um posicionamento, às vezes, que nem mesmo a gente reconhece, né? Às vezes você nasceu com um propósito e aí você se vê destinando a sua linha de comunicação para um objetivo que nem mesmo é aquele objetivo que você tem como propósito, né? Então, tudo isso por conta, talvez, de um perfeccionismo que você tenha, a falta de ideias em relação às suas postagens, né? Você achar que muitos já fazem o que você que você faz, o seu nicho, você não tem recurso para isso, você não tem um celular da moda, você não tem um iPhone, você não tem a melhor câmera, você não tem aquele computador, você não tem um estúdio para gravar, né? E aí você acaba se sentindo pressionado em frente, por exemplo, do seu concorrente que tem tudo e você acaba não fazendo, você acaba não tendo o seu posicionamento, né? Você já se sentiu assim? Você já se sentiu já vendo que já vendo, né? Muito sem, não tendo um apoio, né? Não sei mexer em determinada ferramenta, não sei fazer o tráfego pago, tenho vergonha de me expor, tenho medo da exposição. A dúvida é essa, né? Vocês já se sentiram assim? Vocês já se sentiram assim? Interagem comigo aqui no chat para eu ver. Vocês já se sentiram assim, gente? Comentem aqui, né? A sua especialidade em si. Então, voltando aqui, esse ponto é um ponto crucial para a gente conseguir fazer uma quebra de padrão, para a gente conseguir dar continuidade nisso que a gente está falando aqui, gente. Porque o que eu vou falar para vocês aqui, sobre o método, aqui que eu vou falar, né, no método movimento digital, que é o meu método, ele faz total sentido no nosso movimento aqui, tá? Qual que é o método, tá? Eu peço para que vocês peguem um papel e caneta agora, porque agora aqui eu vou ligar o motor, tá bom? Inclusive, infelizmente, se alguém entrar, eu não vou poder aprovar aqui, porque vou ligar o motor aqui. Como que funciona o método movimento, tá? O método movimento, ele tem como objetivo arrumar a sua casa. Quando eu falo arrumar a sua casa, é arrumar o seu Instagram, certo? Ele tem como objetivo atrair, gerar identificação no seu público. E aí, o que é gerar identificação? O que é gerar identificação? Aumentar o número de visualização,
para que as pessoas consigam se sentir atraídas no seu conteúdo, gerar um conteúdo magnético para que as pessoas consigam saber o que elas estão vendo, com intenção para conectar, gerar rapport e gerar uma conversão, que é dinheiro no bolso. Então, a gente tem um ciclo acontecendo, esse ciclo ele tem que acontecer e esse ciclo precisa pegar fogo. Quando eu falo pegar fogo, eu preciso arrumar minha casa, atrair, gerar identificação, gerar rapport com o meu cliente, conectar e converter. Eu preciso transformar, atrair, conectar e converter. Transformar, atrair, conectar e converter. E para isso acontecer, eu preciso colocar fogo nisso. E para colocar fogo nisso, eu preciso colocar tráfego pago. Entenderam? Então, quando eu falo tráfego pago, principalmente nessa sprint que a gente tem aqui de final de ano, gente, que é muito importante vocês entenderem que a sazonalidade do nicho de vocês, principalmente do nicho da saúde, do bem-estar, que agora, setembro, outubro, novembro, eu não estou falando besteira. Interagem aí no nosso chat. Estou falando a verdade? Coloquem aí. Não faz sentido, gente? Agora é a hora. Agora é a hora de tracionar, ganhar velocidade. Então, o que a gente precisa fazer para ganhar velocidade agora? A gente precisa arrumar a casa o quanto antes, atrair as pessoas, conectar com essas pessoas e colocar dinheiro no bolso. Para quê? Para ter umas férias ok. Para conseguir pagar as contas. Para conseguir tirar o atraso. Porque o ano que vem vai ser um ano difícil. O ano que vem é ano de Copa. O ano que vem é ano de eleição. O ano que vem a gente não sabe o que vai acontecer. A situação é, a gente está diante de um final de ano. Você definiu o planejamento, você tentou fazer o que fez. A gente acabou de sair de junho, julho, de uma sazonalidade de baixa. Não foi um estúdio que teve baixa, não foi 2 estúdios, 3 estúdios, 4 estúdios que eu atendo, 5, 6 estúdios que eu atendo, que teve baixa. Entendeu? Quase todos. O ponto todo é, agora está voltando a onda. E agora é ganhar velocidade para conseguir atrair. Pode pegar todos os perfis que a gente trabalha. Agora o ponto é ganhar velocidade. Ganhar atração, conexão, conversão. Aonde? Na sua região. A sua região é a que precisa ver você, não é o Brasil inteiro. Eu não preciso viralizar um conteúdo, 10 conteúdos no Brasil. Eu tenho que viralizar um conteúdo, ganhar 50 mil visualizações num perímetro de 1 km de mim. E precisa pegar fogo esse conteúdo. Entenderam? E aí, vamos falar de cada etapa desse nosso fluxo aqui. O nosso fluxo, ele tem como objetivo puxar o transformar, que é transformar a casa. Vou puxar aqui um ponto de decisão. E aí eu já coloco aqui um ponto de decisão, que é colocar a questão do perfil pessoal e a questão do perfil profissional. É muito louco isso, né? Quem aqui tem dúvida em relação ao perfil pessoal e perfil profissional? Quero saber. Falem aí. Tem ou não tem? Não tem? G aqui da TC não tem. G tá bem resolvida, né, G? Tá bem resolvido. Tá muito legal lá. Top. Mas existe muitas dúvidas, certo, gente? Muita gente tem muita dúvida, né? Do que fazer em relação ao posicionamento do conteúdo, certo? Tem gente que tem dúvida ou não tem? O que acontece, tá? Eu vou dar o meu olhar de especialista em relação ao tipo de perfil profissional, ao tipo de perfil pessoal aqui, tá bom? Como que funciona essa relação, tá? Hoje, a gente tem um tipo de perfil aqui pessoal e um perfil profissional. Estou pegando aqui HC Pilates, um estúdio de Pilates que tem unidades em Mauá e Santo André, tá bom? Nasceu de um perfil, obviamente, pessoal, um perfil profissional, um estúdio. Esse estúdio, ele tem a sua definição como perfil profissional.
onde tem a sua logo, tem todo o seu posicionamento profissional. Só que tem uma dona que tem o seu perfil pessoal bem resolvido. Então, ela tem tudo isso apartado. Quando se trata de um CNPJ, ME, por exemplo, certo? Ou propriamente um MEI, que tem uma empresa e tem esse posicionamento empresarial, você tem bem resolvido isso, né? Você tem um perfil profissional e você tem um perfil pessoal. Aí tá tudo certo. Você tem isso bem resolvido. Você pode até resolver essa reflexão que eu falei aqui, né? De resolver isso, de não se confundir, né? E aí você sabe para quem você está falando, né? Agora, se você está aqui nessa reunião hoje e você, por exemplo, é uma fisioterapeuta que presta um serviço para um estúdio e tá tudo certo, você, obviamente, prestar um serviço e ter um perfil profissional, você precisa tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque aí você pode confundir um pouco um posicionamento empresarial do seu pessoal. E aí você pode acabar não conseguindo fazer os dois ao mesmo tempo. E aí, aonde você pode ganhar corpo é no seu perfil pessoal. Em evoluir um perfil pessoal enquanto pessoa mesmo, ganhar autoridade dentro de um perfil pessoal, e aí você conseguir pegar e trabalhar todo o seu branding para você conseguir pegar e, obviamente, ter o seu perfil pessoal bem atrativo. Então, a reflexão que eu estou fazendo aqui em relação ao perfil pessoal e perfil profissional é: precisa tomar um pouco de cuidado em relação à confusão, em relação a mais um perfil para atualizar, né? E também precisa entender qual é o tipo de nicho, qual é o tipo de público que você está atendendo, né, Laís? A Laís atende profissionais, ela também mentora, ela tem os objetivos dela, mas também tem um estúdio e ela também e tem um estúdio que tem também o seu objetivo como estúdio, né? Se a gente for falar aqui, é bom até vocês tirar um print se vocês quiserem. Para perfil profissional, por exemplo, quais são os objetivos? Aqui é um pouco mais do mesmo, né? Mas eu vou passar aqui para vocês rapidinho. Aqui o arroba do Instagram, evite usar caracteres especiais como pontos e traços. Aqui ela tem um ponto muito sutil aqui, porque ela tem o nome Pilates dentro do arroba dela, então tá ok. Foto mostrando a logo. CTA aqui, né? E link aqui é importante, então, ó, clique, comece hoje, então tá bem bacana. Aprenda com um painel profissional, isso aqui é muito, muito útil, tá bom? Então, mensalmente, você consegue ver o resumo mensal para você saber o norte, né, do seu desempenho, então dá para você ver os resultados do mês anterior, isso é sensacional, eu vou passar isso para você já. Conteúdo fixado, use posts e mostre a estrutura do seu estúdio ou consultório, pacientes sendo atendidos e prova social. Aqui nos 3 posts fixados, você que tem um estúdio, você que tem um consultório, é muito interessante você mostrar a estrutura, mostrar paciente sendo atendido e prova social. Nome em negrito, pode pôr, tá? Muito bom para fontes de pesquisa. O Google tá indexando muito rede social hoje em dia, tá? Ele está indexando. O que é indexar? Ele está jogando o seu Instagram como fonte de pesquisa na pesquisa do Google. Então, ele te coloca também à frente de links de sites. Então, isso é um ponto, assim, né? É bom. E as inteligências artificiais, como a Manus IA, ela te puxa como também uma fonte de pesquisa também. Então, assim, é uma coisa a se pensar também em cada vez mais, né? Você ter informações sobre o seu local, o seu nome mais claro, assim, tudo mais claro, tá? Então, nome, especialidade, a sua cidade, são coisas assim, são pontos interessantes para ter no seu perfil. Os destaques. O destaque, tem muita gente que confunde destaque e quer deixar ali de tudo um pouco. Toma cuidado, o destaque é a zona de decisão do seu possível cliente. Isso, eu não tenho dado aqui pontual, mas quem quiser, depois me procura, porque eu tenho essa informação. Foi comprovado que o destaque do meio é o principal destaque de ponto de decisão do Instagram. Esse mesmo, tá? Esse destaque do meio aqui.
E ele é o principal destaque de tomada de decisão, onde o cliente ele clica intencional, de forma inconsciente para conseguir comprar, assim, sabe? Para conseguir tomar uma decisão de sim, eu quero continuar, né, nesse perfil e tomar uma decisão de compra. Não sei se eles medem por clique nesse botão, né, do meio, mas assim, os destaques é considerado fonte de geração de confiança. Então, é importante vocês pensarem nos destaques de vocês com carinho, tá? Uma atualização que as pessoas não estão prestando atenção, ou outras estão, né? Que é o repost, né? Estão repostando coisas assim aleatórias. É assim, o repost, ele precisa ser pensado de forma estratégica. Por quê? O repost fica dentro do seu Instagram. Isso já é um ponto. Então, a pessoa que visita o seu perfil, ela pode clicar no repost e saber o que você gosta e o que você não gosta. Então, já corta aí. Já é um ponto muito importante. Outro ponto. Quando você faz um repost, você é notado pela pessoa que repostou também. Então, a pessoa que repostou, ela consegue também saber quem repostou ela. Então, se você é grande e você repostou ela também pode querer também ver você. Então, dá para pensar em numa collab aí, né? De forma né? Entendida, entendeu? Então, dá para pensar de forma estratégica também. E um outro ponto é fazer repost para os seus seguidores de forma intencional ler quando estiver rodando o feed. Então, tipo assim, eu estou rodando o feed e vejo um repost da Bárbara, por exemplo, sem acento, que está aqui na nossa reunião. Nossa, a Bárbara curtiu um conteúdo até que interessante, olha que legal. Então, eu começo a entender um pouco como a Bárbara pensa, no que ela faz, na intenção dela. E aí, talvez eu ganho no subconsciente a confiança da Bárbara. Vocês pegaram o estalo? Então, comecem a, tipo assim, a olhar o perfil de vocês, não só como uma simples feature, né? Assim, sabe? Tipo, uma coisa a mais. Não. São detalhes que pode ajudar vocês a escalar mais, sabe? Tipo, a se diferenciar. Que nem essa bolinha aqui, ó. Agende sua aula já. Isso aqui está disponível para vocês todo santo dia ali. E vocês, muitos não escrevem nada. Tá disponível lá para você colocar mais uma informação. Seja criativa. Agende sua aula já. Quer tomar um café com a gente? Hoje o café é por nossa conta. Ó, Outubro Rosa, se preparem. Ó, hoje é dia de tal coisa. Gente, é porta. É como se vocês estivessem abrindo a porta da casa de vocês. A porta não, desculpa. Sabe aquelas portas bem pesadas de antigamente, assim, ó? Sabe? É como se vocês estivessem abrindo aquela porta, sabe, do negócio de vocês. Mas abriram no digital. Então, abrem a porta de vocês todo santo dia. É importante, tá? Aqui é a aba do feed normal, então continue postando, tá? Enfim, esse aqui, perfil profissional, não vou ser repetitivo, aqui mesmo a ideia como perfil pessoal, tá bom? A lógica dos 9 conteúdos, né? A mágica aqui dos nove conteúdos, eu gosto de falar disso aqui porque é uma lógica também bem interessante que as pessoas acabam não vendo, que assim, dificilmente uma pessoa vai pegar o seu feed e vai ficar rodando ele lá para baixo para poder saber o que você postou há 2 semanas atrás. Não vai fazer isso. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar e vai ver os 9 conteúdos primários, contando com o seu fixado, hein? Malemar, não. O outro, mais um scroll, sabe? Mais uma roladinha, entendeu? Vou fazer até a dinâmica com vocês, ó. Pega aí um conteúdo aqui, ó. Você vai entrar no meu perfil e vai me marcar, por exemplo. Pô, entrei aqui, você vai pegar o feed aqui de uma pessoa, peguei aqui do rapaz, você rolou um pouquinho só, e aí você só rolou um pouquinho só, é 9 conteúdo fixado. São os 9, é a mágica dos 9. Então, são 9 conteúdos que a pessoa vai ver seu, entendeu? Então, se os seus 9 conteúdos não forem bons ou, tipo, tiver vazio, é como se uma pessoa estivesse visitando uma loja e a prateleira estivesse vazia. Pegaram o estalo? Pegaram o estalo, gente?
Então, vocês estão comigo? Alguém fala eu? Tô? Vai. Estamos aqui. Tô, né? Então, tipo, essa ação dos 9 posts é uma coisa assim que muita gente não se liga, mas é uma coisa que assim, acontece, entendeu? Acontece de verdade, tá? Então, comecem a se ligar nisso, a mágica dos 9 conteúdos, tá? Aqui, como descobrir quantos posts fazer para crescer? É uma ação também que vocês conseguem fazer que faz muito sentido, que é muito legal. Vocês podem fazer agora aí no celular de vocês, se vocês quiserem. Que é o quê? Você consegue agora, no painel profissional, se vocês quiserem, pode fazer aí, tá? Pega o celular de vocês agora, vai lá, painel profissional, resumo mensal, clique em agosto, e você vai ver ali se você arrasou em agosto. E aí você vai ver quantos posts saem em agosto, você vai ver ali praticamente quantos posts você fez. Tá vendo? Aí embaixo você vai ver ali, prepare-se para setembro. E aí tem quantos posts você precisa fazer em setembro. Alguém está fazendo esse exercício? Então, se vocês estão, falem aí. Alguém abre o microfone e fala. Eu tô. Então vai lá, ó. Painel profissional, resumo Sim, mensal, agosto. eu entrei aqui. Beleza, coloca aí no chat. Quantos posts? Faz essa análise, gente. Sabe por quê? Porque assim, ó, se vocês souberem o resumo mensal de vocês, porque assim, sinceramente, antigamente, ficar vendo visualização, interação e seguidores não dava. As pessoas não ficavam vendo assim, sabe? Agora, com esse resumo mensal, é legal, meu. Você consegue, tipo, ver ali, sabe? A taxa, assim, sabe? Esses quadradinhos. É legal. Você consegue se motivar mais para ver, sabe? Tá bom? Vou avançar aqui. Posso avançar? Sim. Pô, show. Então tá aqui, ó. Agora eu vou colocar aqui no atrair, tá? Então, vamos lembrar lá. A gente tá na nossa metodologia aqui. Passamos pela primeira fase de trabalhar a transformação, que é nossa arrumar a casa. Agora a gente vai para a atração. A atração, a gente vai gerar identificação, tá bom? O que significa gerar identificação? A gente vai olhar para o nosso conteúdo de uma forma diferente. A gente vai começar a olhar para o nosso conteúdo pensando se o nosso conteúdo está conseguindo gerar atenção, interesse, desejo ou ação. É como se fosse no shopping. A gente entrou no shopping, a gente se interessa por uma loja, a gente tem um desejo de comprar e a gente passa o cartão, certo? A gente faz isso no dia a dia e a gente acaba não vendo. Então, não é 5 mil pessoas que entram no shopping que vai na Lindt, certo? Não é todo mundo que come chocolate. É quem tem interesse. Mas também não é todo mundo que tem interesse que tem o desejo de comprar chocolate naquele momento. É quem tem o desejo de comprar e comer o chocolate. Talvez a loja não tá bonita o suficiente para comer chocolate. E assim sucessivamente. Tá bonito o suficiente? Ah, então quero um chocolatezinho e é depois do almoço. Pegaram o estalo? Então, a partir do momento que eu entendo isso, fechou. Casou a ideia, meu. Agora eu vou comprar. Então, o funil, ele vai te trazer para onde? Para a atenção. Então, o exercício que eu estou fazendo aqui com vocês é puxar as pessoas para ação, trazendo atenção, interesse, desejo e ação. E agora, quando a gente olha para esse tipo de conteúdo, ó, deixa eu puxar aqui. A gente tem, deixa eu ver, tá. A gente a gente tem
esse formato, tá? Esse formato, que é o quê? O funil, ele vai te trazer para o conteúdo gravado aqui, né? Obviamente, para atenção, interesse, desejo ou ação. Aí, quais são os formatos atuais que você pode pegar e gravar conteúdo? Gravar conteúdo gerando gancho no começo é imprescindível. O gancho no começo atual, ele precisa acontecer. Não tem como não acontecer. Por quê? Porque é a lei dos 3 segundos, né? A forma que você começa o conteúdo, ele precisa começar com um gancho. E atualmente, a gente vive um momento que as pessoas estão até começando um conteúdo minimalista, né? Hoje, né? Lo-fi, as pessoas estão fazendo, né? Elas pegam o microfone, aí elas fazem uma chamada sensacionalista, né? Fala assim, uma parada totalmente diferente, e aí elas vão e começam, desdobram o conteúdo, e aí tem vez que elas fazem uma CTA no final. Então, o tipo de conteúdo, sinceramente, gente, muda muito durante o tempo. Só que uma coisa que não muda, se vocês forem parar para pensar, assim, parar para tomar, né, assim, a decisão de gravar os seus conteúdos, é a narrativa, sempre tem uma narrativa por trás, né, com uma intenção. Eu vou mostrar já quais são as intenções para vocês por trás de um conteúdo. E o tempo do conteúdo, ele sempre está atrelado por esses 2 movimentos que eu estou fazendo aqui com vocês, que é gancho, conteúdo e CTA. Ou gancho, retenção, CTA e conteúdo. Esse gancho, retenção e CTA e conteúdo, eles precisam acontecer de uma forma diferente para determinados momentos. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui na prática, tá bom? É assim, ó. Se eu estou falando, por exemplo, eu fiz um gancho, peguei e falei assim, ó, você que tem dor na lombar. E aí eu pego e falo, você que tem dor na lombar, dorme tudo errado, toda noite. E você acorda de mau jeito, tem um dia insuportável, você tem estresse, parará, 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 parará. Clica aqui para você poder vir fazer Pilates que vai melhorar a sua vida. Eu fiz um gancho, desenvolvi o conteúdo e no final. Eu fiz a linha de cima aí. Fiz a linha de cima. Se eu quero fazer a linha de baixo aqui, eu faço um gancho. Se você que tem dor na coluna, já me segue. Ou já salva esse conteúdo, porque eu vou te dar 3 dicas. Ó, a retenção. Já salva esse conteúdo, porque eu vou te dar 3 dicas agora para você não ter dor na coluna ao dormir. Parará, 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 parará. Então, esses 2 movimentos de conteúdo são 2 movimentozinhos que vocês conseguem fazer, entendeu? E aí, como que vocês trabalham a atenção, interesse, desejo e ação? De acordo com a intenção que você está fazendo no seu conteúdo, assim, sabe? Um conteúdo de atenção é um conteúdo mais institucional, sabe? É um conteúdo mais aberto, onde você chama a atenção da pessoa, mas ele é mais abertão, né? Para pegar aquela grande massa. Conteúdo de interesse é um conteúdo que talvez você mostre um pouquinho mais os seus equipamentos, mostre um pouquinho mais o seu consultório, sabe? Agora, o desejo é o que você mostra um pouco mais o seu método, sabe? Agora, a ação é aquilo que você mostra um pouco mais realmente, talvez ali, o suprassumo, aquilo que talvez ela não possa ter se ela vir outro dia, sabe? Enfim, aqui é um pouco de como vocês podem pensar um pouco mais diferente na forma de gravar. Aí, aqui, a forma do... eu tô com o microfone na mão, pensando que eu tô gravando. Aí, a forma dos pilares, né, que compõem o conteúdo, que contribui com isso, né, é o tipo. Gente, isso daqui é uma coisa de louco. Tipo, é uma coisa de louco. Assim, ó, se vocês forem ver o movimento que está por trás do conteúdo de cada um da rede social, vocês vão começar a entender o porquê que as pessoas começam a pegar o microfone e começam a falar, tipo, com o microfone na mão. Entendeu? Ou começam a fazer um conteúdo e vocês acabam não entendendo tanto o motivo. O que está acontecendo, tá? Sem brincadeira nenhuma. Olha para o que está acontecendo na rede social e depois vocês podem vir me falar. Podem chamar uma... Podem pegar vocês têm o meu telefone, não tem problema.
não tem problema. Olha a intenção por trás do conteúdo, se não tem um propósito por trás desses conteúdos hoje. De tipo assim, a pessoa pegar o microfone e falar assim, ah, você, você quer fazer pilates no barco, mas você quer fazer pilates no seu iate, mas você não é fisioterapeuta. Entendeu? Tipo, quer colocar uns conteúdos sem propriedade, entendeu? E quer trazer uns tipos de conteúdo assim sem propriedade e talvez navegar por trás de uns conteúdos não tem total intenção, não tem total assim profundidade no que está falando. Aí você vê que não tem essa linha de raciocínio, entendeu? Esse tipo aqui, ó, esses pilares que nós estamos falando. Aí navega para um mar totalmente inadequado, entenderam? Então, se a gente for colocar na balança o tipo de conteúdo que vai funcionar e o que tipo assim, vai ser sensacionalista, a pessoa não vai conseguir continuar nesse tom, entendeu? Nesse movimento, assim, de cara vai ser esse conteúdo que a gente está falando. Então, nós estamos falando aqui de conteúdo de relacionamento, objeção, conteúdo técnico e autoridade. Esse conteúdo suporta na cauda longa. O conteúdo lo-fi, que você está pegando um hype de falar de X, 3 coisas para você fazer XPTO e você falar de qualquer jeito, entendeu? Você não vai conseguir ter tanta profundidade nos seus conteúdos na cauda longa. Você não vai conseguir suportar tanto esse tipo de discurso, entendeu? Esse tipo de narrativa. Porque se você for ver, hoje tem um cara chamado Roberto, eu esqueci o nome dele, é um cara que manja muito de storytelling, muito, 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 muito. Aquele cara, ele tem uma estrutura de storytelling muito fera por trás para fazer narrativas nesse sentido. Por quê? Porque ele pega um assunto, quebra em 7 assuntos para conseguir fazer uma narrativa para 7 tipos de público com o mesmo assunto. Tipo assim, ele cria histórias sobre esse tipo de modelo de produção de conteúdo, entenderam? Então, assim, se apoiem nisso que eu estou falando aqui, quando vocês forem produzir conteúdo, sabe? Não naveguem nesses formatozinhos que estão acontecendo, né, que as pessoas estão pulverizando nas redes sociais hoje em dia, de pegar o microfone aqui e falar de qualquer jeito. Se vocês forem produzir conteúdo desse jeito, de pegar o microfone aqui, fundo branco, e começar a falar, vocês fazem, pode fazer, porque vai hypar seu vídeo, vai ser bom, vai ser top. Só que vocês precisam ter cuidado e vocês precisam ter um objetivo por trás. Aí você precisa saber, tipo assim, você precisa estar baseado num objetivo. Você quer o quê? Você quer gerar relacionamento? Então tá bom, então conta uma história de uma, sei lá, de uma história de superação de uma cliente sua. Entendeu? Quer gerar objeção? Então fala sobre fibromialgia, igual a isso falou nesse vídeo. Entendeu? Quer falar de conteúdo técnico? Então fala sobre saúde pélvica, igual a Carol falou nesse vídeo. Entendeu? Quer falar sobre autoridade? Fala sobre Girotonic, igual a Eveline falou sobre a viagem dela na França, igual ela fez sobre Girotonic. Que ela viajou o mundo para colocar Girotonic no estúdio dela. Entenderam a ideia? É sobre isso. Entenderam? Então, o que eu quero falar para vocês aqui agora para concluir essa questão do conteúdo é assim, ó, os pilares que moldam e que compõem o conteúdo é isso, tá? Conteúdo de relacionamento é conteúdo que é aquele conteúdo gostoso, assim, sabe? Um conteúdo de relacionamento. Igual essa vozinha aí, ó. Essa vozinha é uma vozinha que conecta, entendeu? É uma vozinha que tá dando tchau ali e ela conecta, entendeu? Vocês têm muito disso. Vocês que trabalham com fisioterapia, que é mais do nicho, né? Do Pilates, pode ser que tenha outros nichos aqui também, né? Como nutrição, como
é, outros nichos, psicologia, né? Tem até harmonização também, doutores aqui. Conteúdos de relacionamento são conteúdos que vai gerar uma certa conexão, tá? Conteúdos de objeção é tira dúvida. Conteúdo que o cliente, ele precisa olhar e falar assim, tem fibromialgia? O que é a fibromialgia? Qual que é o impacto dela? Vocês que trabalham na área da saúde, vocês assim, ó, são muito técnicos. Quando eu faço produção de conteúdo, tem muita gente aqui que me conhece pessoalmente. Sabe como que eu lido com a produção de conteúdo pessoalmente. Vocês sabem o quanto eu extraio de vocês o porquê. Por que que é isso? Mas como? Mas como? Não, não. Essa palavra não. Vamos trocar. Vamos trocar. Vamos trocar. Fala assim, fala assado, fala assim, sabe? Meu, eu pego as fisioterapeutas, eu pego e falo, não, vamos lá. Não, não. Vamos lá. Melhora. Sabe? Vamos deixar mais simples, né? Vamos deixar mais simples. E aí a gente vai simplificando cada vez mais. Para quem? Para o nosso público. Porque o nosso público, às vezes, ele não sabe as palavras técnicas, né? Então a gente precisa simplificar. Conteúdo técnico é um conteúdo, talvez, que você precisa descer um pouquinho mais de profundidade, porque talvez o cliente ele precisa de ser mais profundo. E autoridade, né? Autoridade é muito importante vocês terem também um pouco de autoridade, né? Porque vocês têm equipamentos bons, ambientes bons, certificações importantes que comprovam que vocês têm o estudo necessário para serem o que vocês são, né? Então, esse tipo de conteúdo, ele traz uma autoridade que, para vocês, no nicho de vocês, é extremamente importante, tá? Tá fazendo sentido até aqui, gente? Tá bom? Eu quis falar bastante sobre essa questão do conteúdo porque eu sei que é importante para vocês. Agora eu vou botar fogo nisso aqui, hein? Linha editorial. Aqui, linha editorial, conteúdo de linha editorial, né? Semana, por exemplo. Dentro da semana, a gente tem aqui, por exemplo, como se fosse uma base, tá? De linha editorial para criar. Linha editorial, conteúdo, domingo. Seleciona, por exemplo, os tipos de conteúdo, objetivos de conteúdo, os temas de conteúdo que vocês podem colocar, as ideias de conteúdo que vocês podem ter, né? Que são essas aqui, por exemplo, e aí vocês podem desenvolver quais são os temas e as ideias. E aí vocês vão desenvolvendo e vão gatilhando esses conteúdos para desenvolver. Acho que aqui não é tanta novidade para vocês em relação quais temas de conteúdo vocês podem desenvolver. Aqui é só uma ideia, né, daquilo que vocês podem fazer. Vou dar um exemplo, né, no mês de outubro, vocês têm algumas datas importantes, né, que dá para ser feito conteúdo e aí trabalhado como linha editorial. Atração, quando a gente coloca um foguinho aí, né, que é a questão do nosso trabalho com o tráfego, que aí a gente coloca já o fogo mesmo, é importantíssimo aqui a gente pegar e entender a relação do tráfego pago. A relação do tráfego pago, que eu gosto de frisar, é o quê, tá? É um motor no barco. Se eu não tenho motor no barco, eu estou orgânico. Aí o vento me leva e eu chego em um lugar, mas de acordo com o vento. Então o vento está me levando e aí eu vou chegar. Se eu coloco o motor no barco, o barco me leva, certo? E eu consigo guiar o barco e ele vai com mais objetividade ali para onde eu quiser, né? Então essa analogia do tráfego pago é muito importante. Coloquei motor, eu consigo guiar o barco. O funil de tráfego pago básico é esse. Eu tenho reconhecimento de marca, eu tenho tráfego pago, engajamento e cadastros, e eu tenho vendas. Esse funil aqui, que é o nosso funil do tráfego, precisamente, né? Ele é guiado por dinheiro. Então, eu tenho menos dinheiro para a boca do funil e eu tenho mais dinheiro para o fundo do funil. Quando eu falo menos dinheiro e mais dinheiro, é investimento. Então, sai menos dinheiro do meu bolso para puxar mais gente e sai mais dinheiro para eu comprar alguma coisa. Mesma coisa do shopping, né? Eu pago, sei lá, R$ 15 para entrar no shopping e para ver as lojas. E aí eu pago uma fortuna para comprar as coisas, né? Para sair de lá com uma calça, com uma bolsa, isso e aquilo. Então, só uma analogia aqui para quem não entende de tráfego, tá bom? Tráfego pago. E aí, isso daqui
é uma relação que a gente faz em relação ao tráfego para a gente conseguir atrair as pessoas com mais facilidade. Aqui é uma distribuição de verba que a gente pode fazer para o tráfego, que eu gosto bastante de mostrar, que dá uma clareza para as pessoas numa projeção trimestral, onde a gente coloca aqui, dentro de 3 meses, a distribuição de uma verba aqui de R$ 1.200 de tráfego, tá? Vou passar de uma forma mais superficial, mas acredito eu que vocês consigam ver. Bom, aqui a gente tem a campanha de topo de funil, a campanha de meio de funil, a campanha de fundo de funil. Com R$ 40 a gente consegue fazer uma distribuição, contando que o custo por lead é baratinho, né? Mas nem sempre é assim. Custo por lead que eu falo é quanto custa para impactar uma pessoa, né? Entrando para fazer a ação, seja de clique no meu perfil, seja de envolvimento na minha página, né, do Instagram, seja de clique para poder falar comigo no WhatsApp, tá bom? Aqui eu coloquei um paralelo sendo geral. Então, com R$ 40 dá para a gente fazer mais campanhas. Se baixar o orçamento, dá para fazer aqui menos campanhas. Se baixar menos o orçamento ainda, dá para fazer menos campanhas. Isso significa que com R$ 600, por exemplo, se você dedicar por mês, já dá para você fazer minimamente um trabalho de tráfego pago, né? Para o seu espaço, tá? Então, para o seu perfil, enfim. Então, eu acho que assim, já é alguma coisa, entendeu? Já é algo que dá para você começar a sentir o seu perfil, começar a pegar um volume, tá? De posicionamento, entenderam? Então, já dá para fazer, atrair mais visualizações, já dá para começar a entender um pouquinho mais que o seu público da sua região consegue ver o seu perfil, né? Hoje, por exemplo, pode ser que você esteja à deriva, né? No barco, entendeu? Aqui, a vela. Mas com R$ 600, talvez você consiga colocar um motorzinho aí e impactar, por exemplo, no Outubro Rosa, mulheres, né? Que talvez ali que possam para o seu estúdio, para onde você, né, tem o seu consultório, enfim, tá bom? E os pilares, o tráfego, ele gira em torno disso, né? Do público, criativos aqui, são vídeos, né? Ou no conteúdos estáticos, a plataforma em si, que é, no caso aqui, a gente está falando só de meta, e análise, tá? Ainda falando do nosso trabalho de tráfego, né? Que aqui, tráfego não, né? No caso, no nosso conectar, que é o nosso próximo passo aqui do nosso método, que ainda tem tráfego, a gente vem para a distribuição dessa conexão. Então, eu tenho que me conectar agora com esse lead. E aí, o que eu faço agora para sugerir para vocês? A conexão desse lead, ele precisa ser pensado por campanha. O que significa isso, tá? Se eu estou fazendo uma ação no meu feed, planejada na minha linha editorial, por exemplo, estou falando de dor lombar, estou falando de saúde da mulher pélvica, por exemplo, certo? Agora, estou falando de mama, né? Câncer de mama, essas coisas, né? Outubro rosa, barará. E, agora, eu estou atraindo atenção para essa solução. O nosso objetivo no Conectar é trabalhar os nossos stories por objetivo de venda também. Então, eu tenho que fazer a nossa relação entre feed, tráfego e stories se conectar, entenderam? Entenderam? Tipo, é isso. Esse match tem que acontecer. Ele precisa acontecer mais. A gente precisa começar a ligar esses pontos. Por quê? Porque começa a acontecer uma coisa ali, outra aqui, outra lá, e aí vocês começam a não ter um canal de venda por um objetivo único. Então, nesse próximo mês, né, nesse próximo período agora, a gente precisa começar a pensar por objetivo. Não dá para não pensar sem objetivo. Então, pensando em objetivo, planejar stories e prova social por objetivo é legal. Então, vamos falar de dor lombar, vamos falar de saúde da mulher? Beleza, segunda-feira, prova social. Pega lá a Dona Maria
que a Dona Maria, que teve uma dor lombar ferrada, que ela teve uma prótese e tal, fala dela. Aí, na segunda-feira, a gente, na terça-feira, puxa uma caixinha de pergunta e tira dúvidas sobre dor lombar e sobre prótese. Na quarta-feira, stories utilizando o link de venda. O que é link de venda? Gente, é um WhatsApp com link, é um WhatsApp com link. Sacou? Tipo, é um WhatsApp com um link. Desculpa a minha expressão, tá, gente? Desculpa a minha expressão, por favor. É porque eu sou assim, tá? Eu falo, eu me empolgo, aí eu vou falando assim, desse jeito. Mas quarta-feira, vamos colocar um link no WhatsApp para as pessoas clicarem. Entenderam? Fechou. Colocamos o link. Ah, devo fazer 1, 2 ou 3 stories? Depende. Bata uma foto do seu espaço. Bata 2 fotos, sabe? Um ambiente. Entendeu? A pessoa fazendo a execução de um exercício. Coloca a palavra assim, ó. Fim da dor lombar. Não vai ter mais. Com um exercício da dor lombar pontual. E coloca o link assim, chega de dor. Entendeu? Sei lá. Chega de dor. Né? E aí coloca o link. Acabou. A partir disso, aí a gente pode ter a nossa recepção com o nosso WhatsApp ali já, talvez ali com algumas mensagens orgânicas, hein? Orgânicas, mas se vocês forem ver aqui, ó, o nosso foguinho, tem gente entrando como seguidor. Lembra? Então, eu gerei aqui a atração. Então, tem gente entrando como seguidor novo, né? Porque tem gente entrando. Eu estou fazendo as pessoas entrarem. Por quê? Porque eu tô trazendo seguidores, entendeu? Aí, eu tenho aqui a história da Dona Maria como um TBT. E depois eu faço mais vídeos de venda. Aí, na próxima semana, eu gero uma outra dor. Faço de uma outra dor, saúde pélvica. E assim por diante. Aí, sobre o passo conversão e o tráfego rodando. Fiquem tranquilos. Por quê? Quando eu falo tráfego rodando, eu estou falando do seguinte passo. Eu estou falando do tráfego no sentido assim, ó. No momento da atração, eu estou ganhando visualização. Lembra que eu falei para vocês que eu preciso aumentar a autoridade de vocês e no conteúdo? Então, nesse momento, vocês começam a ter mais visualizações. No momento da conexão, vocês têm mais seguidores. No momento da conversão, vocês têm mais como receber possíveis clientes pelo WhatsApp Business e pelo Direct. Aí, nós temos o quê? O fundo do funil, que nós estamos impactando o fundo do funil. E nós precisamos do tipo de conteúdo, sendo um conteúdo direto ao ponto. Entenderam? E precisa ser o WhatsApp Business para conectar, porque aí você recebe mensagens no WhatsApp para o seu estúdio, né, para o seu espaço. Aqui embaixo são alguns tipos de mensagens direto ao ponto que eu sei que dá certo, porque eu testo. Então, a disparada assim, ó, direto ao ponto, que dá muito certo, fala o horário de funcionamento, a sua região, eu escrevi errado aqui, né? E que tá situada, né, aonde você fala e se você trabalha com um aplicativo. Fala sobre que você tem as últimas vagas para você gerar escassez. Um vídeo curto de alguma paciente falando. Falar do Outubro Rosa. Mostrar o antes e o depois, alguma campanha. Isso é extremamente importante. Importante. Então, o WhatsApp Business é o que você vai ter como objetivo para você conseguir, obviamente, puxar isso. Puxar isso. Puxar isso. Pegou? Agora, vocês estão comigo, gente? Estão comigo? Estão comigo? Estão comigo? Estão comigo? Estão mesmo? Estão mesmo? Estão mesmo? Boa? Boa, boa, boa? Tá fazendo sentido? Essa parte foi boa, né, gente? Tá fazendo sentido? Fechou. Boa. Boa, boa, boa. Vocês viram o vídeo dessa mulher aqui? Pilates e gourmetizaram, né, gente? Mas deixa eu explicar isso para Tá vocês. ouvindo? A rede de academia. Tá, né?
academia, a Smart Fit Biorritmo, muito antenada, decidiu investir com força na marca Aera Pilates. Eles criaram todo um mood clean girl instagramável, investiram na influenciadora Lívia para ser o shooting, o rosto da campanha. Olha que feed delicioso isso aqui, não dá vontade de fazer Pilates vendo um vídeo desse? Esse investimento não é à toa. De acordo com a Associação Internacional de Fitness e Academia, as atividades que mais cresceram nos últimos anos foi yoga, pilates, barra e dança. Isso significa uma mudança drástica no comportamento de consumo de saúde e bem-estar, onde as pessoas preferem consciência corporal ao invés de ficar suando e se exaurindo na academia. Isso abre uma janela imensa de novas oportunidades. E é um aspecto que agrega muito valor e as marcas brasileiras não estão percebendo, que é como o mercado de luxo vai se diferenciar. Se o Pilates acessibilizou, onde que está o luxo? O que está sendo mais desejado lá fora é a experiência do Pilates atrelado a uma paisagem, uma experiência turística distante. Se a prática foi acessibilizada, a prática com paisagem paradisíaca é para poucos. Reparem que o Pilates já viralizou em Alpes Suíços, Canal de Amsterdã, iates de luxo. O que isso significa de oportunidades para marcas de luxo? Isso significa que hotéis boutique, o mercado de hospitalidade brasileiro tem uma mega janela de oportunidade para incorporar o Pilates em sua paisagem, tá? Porque atrai comunidade, vira experiência turística e agrega muito valor. Além do que, os aparelhos de Pilates também terão demanda para residências privadas. Porque, gente, o puro luxo é você ter seu próprio reformer de seu Cadillac em casa. Tá? Mas não adianta apenas explorar a estética, a paisagem e os movimentos instagramáveis. Precisa ter um especialista em Pilates capaz de conduzir o cliente emocionalmente para que ele entenda o sentido e significado da prática alinhado ao conceito da experiência. Senão, gente, a gente pasteuriza tudo, vira essa coisa gourmetizada, essa coisa instagramável sem significado nenhum e sem transformação real. E aí, perde valor. Me conta aqui embaixo o que você acha desse hype. Porque, gente, a gente que ama Pilates, a gente olha e pensa, ai meu Deus, gourmetizou. Mas calma, vão abrir muitas novas oportunidades. Gente, eu queria que vocês abrissem o microfone aí, para eu poder saber o que vocês acham disso. A G até pôs a mão na boca do que ela acha. Eu acho que, assim, tudo que é muito, ele assusta. Então, tem muitos instrutores assustados com o que está acontecendo. Mas quem surfar na onda vai ganhar. Um exemplo disso é que não é uma coisa nova. A G é prova disso, que ela trabalha com reformer, sua aula de reforma há muito tempo. Não só ela, como algumas outras amigas que têm estúdio há mais tempo e que têm estúdio com mais equipamentos. Então, eu acho que quem souber ir na onda agora vai potencializar isso dentro dos seus espaços. Né? Quem tem mais reformas vai poder dar uma aula só de reformer e levar o nome. Então, acho que a gente tem que filtrar muita coisa e trazer para a realidade de cada um do seu espaço. O que eu posso fazer disso? Na minha realidade, eu não posso dar uma aula de reforma, porque eu não tenho tantos reformers assim, nem espaço físico para isso. Mas trazer os alunos para uma aula especial, para uma aula mais gourmetizada, trabalhar esse público, dá para trabalhar. Eu acho que é isso. E aí, mais alguém? Eu acho que eu não vou abrir a câmera não, porque tá meio bagunçadinha aqui a criança. Mas eu acho que vai ter público para todo mundo. Tem aqueles que ainda ficam meio resistentes, né? Falar até que ponto o Pilates é aquele lá original, né? Clássico, então acaba tendo essa resistência, mas também tem um público jovem que vai entrar nessa onda, como a Cintia falou. Então a galera jovem, as blogueiras, galera de Instagram, a galera quer isso, né? E o pessoal mais velho, as senhoras que não são adeptas a isso, vão continuar nos seus estúdios. Então, é ver o que cada um tem o seu público, né? O que cada um quer somar mesmo. Boa. Bom, eu enquanto posicionamento, eu vou dar minha opinião em relação a isso, né? É assim, ó. O que eu vejo, tá? Tudo que a gente está fazendo hoje em relação a Instagram, isso daí mostra muito o que as redes sociais estão fazendo no mercado. Entendeu? Eu acho que as redes sociais influenciam mais. Ou assim, a rede social, ela acelera essa atitude, né? Essa atitude de trazer esse movimento, entenderam? Então, o que eu acho?
Eu acho que o movimento que está sendo gerado, ele não dá para você criar uma barreira logo de cara, porque vocês conhecem a metodologia VUCA? Vocês já ouviram falar na metodologia VUCA? Metodologia VUCA, se vocês não sabem, a metodologia VUCA, ela é um acrônimo em inglês das palavras volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Se a gente for considerar o mercado digital, ele é isso. Ele é a metodologia, ele é VUCA. O mercado VUCA é isso, entendeu? Então, nós estamos falando aqui de uma incerteza que o mercado dá. Então, assim, você tem coragem de colocar a mão ali e falar, não, não dá certo? Eu não tenho, entendeu? Então, é assim, gente, a gente precisa entender o contexto e falar assim, ó, beleza, vamos ver aí, o que você tem para me mostrar aí, entendeu? Como que se adapta? O mercado, ele precisa ser adaptado, entendeu? Ele precisa ser adaptável, né? Então, eu acho que dentro disso, a gente precisa ver formas e formas de colocar, tá bom? Tem um áudio aqui que eu gostaria de passar para vocês, antes de... Apesar que daqui a pouco eu passo. Eu vou continuar aqui a apresentação, só para vocês verem aqui também outro ponto importante. Esse daqui eu acho que vocês vão cair para trás, mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, beleza, né? Então, aqui, vocês entenderam a questão da aceleração aqui, né, gente? Beleza. O que acontece, ó? Você está se improvisando no marketing digital, né? Pensando aqui no que a gente está fazendo. Olha o cenário que você está hoje, olha o mercado como que ele está se posicionando e faça um auto, como que eu posso dizer? Uma autocrítica. Sem brincadeira. Faça uma autocrítica para você agora. Você tá nesse movimento que está acontecendo? Entendeu? Você tem clareza do que você vai postar, por exemplo, no mês que vem? Você sabe quais as datas importantes do nicho que você está? Seu perfil está passando essa autoridade? Entendeu? Você está dependendo, talvez, ali de indicação? Você está ainda panfletando? Eu sei, tá? Panfleto ainda, às vezes, dependendo de onde você está, você pode fazer uma ação pontual. Mas você está dependendo de panfleto? Entendeu? Seu estúdio, seu consultório está com alguns horários ali que você não consegue completar, mas nem ferrando. Tipo, meu, você sabe que aquele horário não tá dando mais e você tá ali, às vezes, só mexendo no celular? Tô falando sério mesmo, tô falando sério. Por quê? Porque a gente tá em setembro e nós estamos avançando pro final do ano. Entenderam? Tipo, vocês estão no movimento para acabar o ano. E você sabe que daqui a pouco vai acabar o ano e as coisas, o pessoal vai viajar e ninguém vai se cuidar. Entendeu? Ó, eu tenho uma coisa aqui para vocês e já abriu logo de cara. Eu queria fazer um suspense, mas nem deu. Olha a quantidade de datas importantes que tem no ano que vem, no mês que vem. Olha a quantidade de datas que tem no mês que vem. Eu fiz questão de colocar aí a lozinha, né, a data, folhinha aí, do pai de vocês, da mãe de vocês, para vocês lembrarem daquela folhinha antiga, né, de outubro de 2025. Mas, gente, olha aqui, ó, passa o mouse comigo, ó. Dia 1, Dia Internacional do Idoso. Dia 3, Dia Mundial do Dentista. Dia 4, Dia Nacional do Agente Comunitário da Saúde. Dia dos Agentes de Combate às Epidemias. Dia 6, Dia Mundial da Paralisia Cerebral. Dia 10, Dia Mundial da Saúde Mental. Mãe, olha. Dia 11, Dia Nacional da Prevenção da Obesidade. Olha isso aqui, dá para fazer muito conteúdo. Dia 12, óbvio, Dia das Crianças. Dia 13, Dia Nacional do Terapeuta. Olha aqui, um dia importantíssimo para vocês. Dia Ocupacional do Fisioterapeuta.
Dia 17, dia da vacinação. Dia 16, dia do aniversário do Jorge. Dia Mundial da Alimentação. Dia 18, dia do médico. Dia 19, dia nacional do combate à sífilis. E a congênita, sífilis congênita. Dia 20, dia mundial nacional da osteoporose. Caramba, hein? Essa nem eu tava ligado. Ô, Jorge, Pode e falar. aí, desculpa te interromper, tem o dia 15, que pra gente, em um dos estúdios que eu tenho, que é o dia 15, que é o dia do professor, né? Lá a gente trabalha bastante isso, porque tem um dos estúdios que a maioria são professoras. Ah, Então, não. também, Aqui, esse né? aí eu nem coloquei, né? É verdade. Né? Então, falando, ainda falta esse que ainda dá para Sim, trabalhar, né? sim, esse eu nem coloquei. Olha aqui, gente. Dia 27, 25, Dia Nacional da Saúde Bucal, do dentista. Fala aí, ô doutor Estefânio, para os seus amigos aqui, tá? Olha aqui, ó. Dia 27, Dia Nacional da Luta dos Direitos das Pessoas das Doenças Falciformes. Olha isso aqui. Sensacional, meu irmão. Olha dia Ótimo. 20, olha dia 29. Dia do Acidente Vascular Cerebral, dia da AVC, Dia Nacional Mundial. Gente, assim, ó. Vocês estão preparados para outubro? Vocês estão preparados para isso aqui, ó? Cadê? Era para ficar tudo rosa, gente. Pô, a apresentação não ficou rosa. Era para a apresentação ter ficado rosa. E ainda tem outubro rosa. Né? Caramba, meu. Era para ter ficado tudo assim, ó. Rosa. E tem Pilates L de novo, hein? Olha, tem Pilates ZL, verdade, é 26, né? Gente, brincadeira à parte aqui, é sério. Vocês estão preparados para isso? O estúdio de vocês estão preparados para isso? O cenário atual de vocês, a maioria dos profissionais de saúde improvisa no digital. Postam apenas quando dá tempo, sem estratégia, sem calendário definido. Não aproveita as oportunidades sazonais do seu nicho. A sazonalidade de vocês é muito tempestiva. Vocês têm um período do ano, por exemplo, começo do ano, as férias, né? Agora que voltou, agora, setembro, novembro ali, daqui a pouco, já vai pro buraco. Desculpa a expressão. E aí, gente, qual que vai ser a contingência que a gente vai fazer para vocês conseguirem fazer com que esse aluno não perca essa renovação, fazer com que esse aluno continue fidelizado com vocês, fazer com que esse aluno continue ainda se cuidando naquele objetivo, que consiga fazer um amigo secreto de final de ano de vocês. O cenário atual mistura um conteúdo pessoal, profissional sem critério. Não tem um plano de ação para converter seguidores em clientes. Sabe o que acontece? Perfil parado, engajamento. Aí você fica correndo. Qual que é a solução? O movimento. Eu desenvolvi uma mentoria, Movimento Digital. E o nome se chama Movimento, não é por um acaso. É justamente por conta do movimento digital que a gente está criando, por conta do nicho de vocês, por conta do nicho que a gente está, do resultado que eu tenho com pessoas do movimento. Entenderam? Por conta do nicho, por exemplo, vou colocar o áudio da Thaís, por exemplo, aqui, que ela me mandou. A Thaís é de um estúdio chamado Bioequilibrium, que mandou esse áudio, ó. Meu nome é Thaís, eu sou a sócia Vocês estão ouvindo? da Aprendendo Pilates. Estou com o Jorge há quase 2 anos e para mim fez muito sentido todo esse trabalho que ele faz com a rede social, né, com os engajamentos, a captação de clientes, de alunos novos. Então, assim, a gente teve um crescimento muito bom nesses últimos 1 ano e meio.
né? Hoje nosso estúdio está com quase 350 alunos, e grande parte disso veio de toda essa divulgação na internet, de toda essa parte de tráfego pago. Então, eu sou muito grata mesmo por todo esse crescimento da Bioequilíbrio, junto com a assessoria aí do Jorge. Boa noite a todos, um beijo, Jorge. Quando ela me mandou mensagem, ela teve uma conversa comigo que ela falou que ela estava com 123, 124 alunos. E a gente fez uma call, assim, né? Óbvio que sem colocar o número lá em cima, nem nada. Mas a gente fez uma call bem, assim, tranquila. De pegar e falar, vamos aumentar 20%, vamos aumentar 30%. E a gente foi aos poucos, sabe? Ganhando performance. Muito difícil, né? Ganhar performance, ganhar evolução, ganhar a confiança do time, sabe? Das professoras, né? Das instrutoras. Mas a gente foi ganhando e a gente conseguiu um movimento. Entendeu? Então, assim, o que eu estou propondo aqui para vocês, que é a solução da mentoria em grupo, é para rodar esse fluxo nessa sprint, em 2 meses, tá? É ter um Instagram aqui posicionado, que transmite autoridade e profissionalismo. Implementar uma estratégia de conteúdo que realmente atrai pacientes e alunos. Criar um plano de ação, claro, que você sabe executar sem depender de agências. Estruturar um perfil profissional que converte seguidores em clientes. O melhor, um acompanhamento direto para você não ficar travado e perdida no digital. Como que vai funcionar a mentoria? Um grupo, tá? Vai ser um grupo, essa mentoria, turma fechada. Não vai entrar pessoas no meio dessa mentoria, tá bom? Por quê? Não vai entrar pessoas no meio dessa mentoria? Porque eu quero ela outubro e novembro. Não dá para a gente fazer ela aberta até o ano que vem. Entendeu? A gente vai fazer ela fechada para a gente ter uma sprint de resultado até o fechamento do ano. Então, vai durar 2 meses, 6 encontros, 4 semanas no primeiro mês e 2 semanas quinzenais no segundo mês. Vai acontecer no Google Meet, aqui, no Google Meet, dessa forma, só que olho no olho, do jeito que a gente está fazendo aqui, certo? Grupo exclusivo no WhatsApp, com formulário de check-in normal, do jeito que a gente vai trabalhar, tá? Não vai utilizar Telegram, vai utilizar o WhatsApp, formulário de check-in. As gravações ficarão disponíveis por 2 meses após o início, tá bom? Das aulas. Então, após o início das aulas, a gente já vai começar a disponibilizar as aulas para vocês. E a gente vai fazer nesse formato, porque a combinação dos encontros ao vivo, suporte contínuo, material prático, vai garantir a vocês não apenas esse aprendizado, mas realmente a estratégia também para vocês poderem evoluir. O acompanhamento personalizado que vocês vão ter, a metodologia comprovada de aceleração daquele ciclo que eu falei, essa comunidade ativa, certo? O template desses conteúdos que a gente falou, naquele formatinho que a gente falou, então a capa do Reels que você vai publicar, certo? O formato daquele jeitinho que a gente falou do começo do vídeo, meio do vídeo, final do vídeo, óbvio, com a especialidade que você tem, né, para você poder falar, e aí a especialidade é com você, mas a base do que fazer, relacionamento, objeção, autoridade, conteúdo técnico, isso a gente dá esse direcionamento, tá? Essas aulas de suporte, então vai ter uma aula de suporte com passo a passo simples, aplicável mesmo para iniciantes, com foco em tráfego pago, estratégia. A planilha de calendário editorial, isso daqui para outubro vai ser ouro, porque vocês viram que outubro, só isso aqui já vale muito, né? Vai ter prompt também no ChatGPT, para vocês poderem ter a sua vida também muito mais simples também. Qual que é o valor disso, tá? Qual que é o valor, tá, gente? O investimento para entrar na mentoria vai acontecer desse formato. O investimento que se paga nos primeiros resultados é de R$ 1.597 por apenas 12 vezes de R$ 97,94. As vagas são limitadas, apenas 15 vagas disponíveis para a gente poder completar essa turma agora no fechamento, né? Obviamente, para eu conseguir dar esse apoio, tá bom?
São 6 encontros ao vivo, suporte exclusivo nesses 2 meses, todos os materiais e templates disponíveis e o acesso às gravações, tá bom? A gente vai ter um processo de bônus. Eu quero explicar para vocês esse processo de bônus. Como que vai funcionar esse processo de bônus? Corre se você já leu. Mas esse processo de bônus vai funcionar assim. A primeira inscrita ou inscrito vai ter a minha visita no local de trabalho. Então, eu vou visitar uma manhã, uma tarde, você no seu local de trabalho, para você ter um treinamento, uma análise real do seu local, para você conseguir ter ideias de conteúdo e produção de conteúdo no local do seu trabalho. Não importa se você é fisioterapeuta, se você tem um consultório médico, se você... Qual que é o seu nicho? A partir do momento que você tem o seu posicionamento, a gente vai até você, obviamente, né? Por favor, aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, tá? A gente vai fazer uma visita, eu vou fazer uma visita para poder te dar esse treinamento no local, tá? De trabalho. Só essa visita, gente, ela é mais de R$ 1.500, tá bom? Tô falando sério, é mais de R$ 1.500 essa visita, tá? Então, aqui é uma exclusividade para vocês, porque é a primeira turma dessa mentoria que eu tô gerando, tá? Para que eu possa começar com vocês, para que, obviamente, ano que vem a gente consiga explodir isso com muito mais, um grupo muito maior, tá bom? Mas agora é uma oportunidade única para vocês terem esse sprint de final de ano muito bem dado. Então, a atenção vai ser muito forte agora. Aproveitem, tá? Terceira pessoa que se inscreverem agora, tá? Inscrição. Call individual comigo. O que é call? Agora aqui, ó. É tete a tete aqui também, uma reunião comigo individual sobre vendas e tráfego pago. A venda é a venda de como falar na venda, na câmera e no WhatsApp, tá? Como também ter atendimento também via WhatsApp. Como que você faz esse atendimento via WhatsApp? Vocês precisam disso? Não sei. Se vocês precisam também de suporte via WhatsApp. Se vocês rodam metodologia de venda no WhatsApp. Esse ponto é um ponto também que a gente tem experiência. Tem uns macetes aqui muito interessantes para poder ajudar vocês. Tá bom? E aqui, gente, é isso, tá? Então, primeira inscrita vai ter esse bônus, assim, muito surreal, que é eu visitar isso. Então, eu vou visitar, tomar um café com você, te ajudar nesse treinamento. E segunda e terceira, a call, tá bom? As inscritas podem mandar mensagem aí, tá? Ficou claro, gente? Fechou? Fechamos. A gente vai mandar também lá, tá? Toda a oportunidade lá no nosso grupo. Agradeço demais. Vocês têm alguma dúvida? Ficaram alguma dúvida da nossa aula, da nossa imersão? Tem alguma dúvida da oferta também, da mentoria? Podem abrir o microfone para a gente bater um papo. Valeu, Dani. Não? Fechou, gente. Obrigado a todos. Obrigado, tá? Obrigadão, tá bom? Então, agora, declaro aqui como encerrada a nossa aula, tá bom? Obrigado pelo comparecimento, espero ter contribuído muito com vocês. Tamo junto, viu, gente?